Mateus capítulo 20. Porque o reino do céu é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Por volta da hora terceira, saiu e viu que outros estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez por volta da hora sexta e da hora nona, e fez o mesmo. De igual modo, por volta da 11ª hora, saiu e encontrou outros que estavam lá. E perguntou-lhes: Por que estáis aqui ociosos o dia todo? Eles lhe responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindo os que chegaram por volta da 11ª hora, receberam 1 denário cada um. Quando os primeiros vieram, pensaram que receberiam mais. Eles, porém, também receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, queixaram-se do proprietário, dizendo: Os que vieram por último trabalharam somente 1 hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o calor intenso. Respondendo, ele disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai embora. Quero dar a quem veio por último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero com o que é meu? Ou os teus olhos são maus, porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Subindo para Jerusalém, Jesus chamou os 12 em particular, e no caminho lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, aproximando-se dele com seus filhos, prostrando-se e fazendo-lhe um pedido. Jesus lhe perguntou: Que queres? Ela lhe respondeu: Concede que no teu reino estes meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, porém, respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que estou para beber? Eles lhe responderam: Podemos. Então lhes disse: Certamente bebereis do meu cálice, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. Isso será dado para quem está preparado por meu Pai. Ao ouvirem isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governantes dos gentios os dominam, e seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus.
2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, ouvindo que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, clamavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus então parou, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles lhe disseram: Senhor, que nossos olhos sejam abertos. Comovido, Jesus tocou os olhos deles e eles imediatamente passaram a ver e o seguiram. Mateus capítulo 21. Quando se aproximavam de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 discípulos dizendo: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrai-a e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: O Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado num jumentinho, cria de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu seus mantos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se agitou e começou a perguntar: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta, Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam, e revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um antro de assaltantes. E no templo aproximaram-se dele cegos e mancos, e ele os curou. Mas, aos verem os milagres que ele realizara, e os meninos que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, os principais sacerdotes e os escribas indignaram-se e perguntaram: Estás ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus lhes respondeu: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e de bebês obtivestes louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. De manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. Então lhe disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram, admirados: Como a figueira secou assim de imediato? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se dissestes a este monte: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Jesus entrou no templo, e quando ensinava, os principais sacerdotes e os líderes religiosos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu essa autoridade?
Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes de igual modo, vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles então se puseram a discutir entre si. Se dissermos é do céu, ele nos dirá: então por que não crestes nele? Mas se dissermos é dos homens, tememos o povo, porque todos consideram que João é um profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma. Este lhe respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles disseram: o primeiro. Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Pois João chegou a vós apontando o caminho da justiça e não crestes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem assim reconsiderastes para crerdes nele? Ouvi ainda outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e construiu uma torre. Em seguida, arrendou-a a uns agricultores e ausentou-se do país. Quando chegou a época da colheita, enviou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. E os agricultores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram outro. E enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros, e fizeram o mesmo com ele. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: Eles respeitarão meu filho. Mas, quando os agricultores viram o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e apoderar-nos da sua herança. E agarrando-o, retiraram-no da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles agricultores? Eles lhe responderam: Destruirá horrivelmente estes homens maus e arrendará a vinha a outros agricultores que no devido tempo lhe entreguem os frutos. Jesus lhes disse: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dê frutos. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ouvindo essas parábolas, os principais sacerdotes e os fariseus entenderam que Jesus estava falando deles e tentaram prendê-lo, mas tiveram medo do povo, pois este o considerava um profeta. Capítulo 22. Então Jesus voltou a lhes falar por meio de parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um rei que celebrou o casamento de seu filho e enviou seus servos para chamar os convidados para a festa de casamento, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, ordenando: Dizei aos convidados: Meu banquete já está preparado, meus melhores bois e novilhos já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para o casamento.
Eles, porém, fizeram pouco caso do convite e foram um para o seu campo, outro para os seus negócios. E outros, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Mas o rei ficou furioso e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade deles. Então disse aos servos: na verdade, o banquete de casamento está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide pelos cruzamentos das ruas e convidai para o casamento quantos encontrardes. E aqueles servos saíram pelas ruas e reuniram todos que encontraram, tanto maus quanto bons. E o salão nupcial ficou cheio de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não se vestia de trajes nupciais. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Então o rei ordenou aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então os fariseus retiraram-se e decidiram entre si sobre como apanhariam em alguma palavra. Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e não deixas que ninguém te influencie, pois não consideras a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece. É correto pagar tributo a César ou não? Percebendo a maldade deles, Jesus respondeu: hipócritas, por que me colocais à prova? Mostrai-me a moeda do tributo. E trouxeram-lhe um denário. Ele lhes perguntou: de quem são esta imagem e inscrição? Eles responderam: de César. Então lhes disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. No mesmo dia vieram alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer e não tiver filhos, seu irmão se casará com a viúva e dará descendência ao irmão. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, havendo-se casado, morreu e, por não ter descendência, deixou sua mulher para o irmão. Da mesma forma, também o segundo, o terceiro e até o 7º. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Assim sendo, de qual dos 7 ela será esposa na ressurreição, visto que todos a tiveram como mulher? Jesus, porém, lhe respondeu: este é o vosso erro. Não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus? Pois na ressurreição não se casarão nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é um Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, as multidões se admiravam com o seu ensino. Quando souberam que ele calara os saduceus e os fariseus, reuniram-se. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para colocá-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem destes 2 mandamentos. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus os interrogou: que pensais do Cristo? De quem ele é filho? Responderam-lhe: de Davi. Ele lhes respondeu: como então Davi, pelo Espírito, chama o Senhor, dizendo:
O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? E ninguém podia responder-lhe palavra alguma. E desde aquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo.